um dos maiores guitarristas do Brasil e do mundo, banda Angra, Megadeth agora. Kiko, como é que é trazer o rock para o mundo corporativo? É possível isso ou isso é uma conversa? Claro que é possível, tem uma série de aprendizados, tanto do ponto de vista do marketing, de time, de gestão. A gente aprende muito, eu aprendo muito, né, com as grandes gravadoras, eu aprendi no começo da carreira. E a coisa de fazer o que gosta, né, de verdade, amar o que faz e resiliência e custe o que custar, você vai lá para fazer o que você gosta. Mas esse lance de falar que o rock é intuitivo e não tem muito compartimento organizacional, isso é... Não. A turnê do Megadeth, por exemplo, são 30 pessoas com a gente e num show movimenta 125, 130 pessoas e tem que ser organizado, tem toda uma hierarquia. Se não tiver, é uma bagunça. A gestão no tom certo, então. Gestão totalmente no tom certo. Se tiver desafinado, a coisa não anda. Kiko, em relação ao teu rock, o teu momento hoje, você acha que você está no período mais maduro da tua carreira? Como é que você diria isso? Maturidade, quem eu gosta diria. Da tua história? Maturidade sim, né? Como pessoa, né? Com certeza. Mas maturidade. como roqueiro, cara, isso que eu como quero roqueiro, é uma eterna busca de querer fazer melhor, de querer buscar novos caminhos, né? Mas eu estou muito satisfeito com o que eu fiz e na palestra eu conto essa história, os aprendizados dessa história e o que eu venho fazendo também, eu quero melhorar ainda mais, né? Não tem um ponto final, né, nessa história. Muita gente fala de rock e diz entender de rock, mas a gente nunca pergunta assim para o roqueiro o que ele acha do rock brasileiro. Eu queria ouvir isso um pouco, essa história do rock. Nós estamos em Brasília, que é um berço, do rock, total, anos 80, aquela coisa toda. Sim. Você acha que hoje uma parábola, hoje aquela explosão, aquela coisa toda, até que o país não vivia uma época boa, mas o rock foi sensacional naquela época, depois houve e hoje está mais pulverizado em talentos individuais como o seu? Como é que é isso? Não, acho que tem de tudo, tem as bandas, é cíclico, você tem a moda que não está no rock, de forma geral, eu diria até o rock não é moda no mundo inteiro, né? Já teve um período aqui no Brasil que o rock foi um pouco mais dentro do mainstream, da moda, de tocar na rádio. Hoje não é o sertanejo e tudo mais. Assim como lá fora está muito em cima de música eletrônica, mesmo as bandas pop com muita parte eletrônica, é cíclico isso aí, então está tudo certo. Mas o Brasil tem sempre bandas de rock fantásticas, às vezes mutantes, criativas, aqui de Brasília, então assim, não tenho o que falar. Eu acredito que tem um lado assim, no geral, falar no geral, né, tipo, do lado do profissionalismo que deixa a desejar quando... Isso eu aprendi lá para trás quando eu comecei a viajar e vi as bandas começando, aquelas ali, as bandas de garagem, que já começavam com um pensamento, um mindset ali, um preparo maior da gestão de uma banda, de pensar como profissão, de pensar como carreira e não uma brincadeira de sábado à tarde. É esse que é o lance. Que aqui, muitas vezes, o cara faz uma brincadeira, a banda, de sábado à tarde, achando que aquilo vai virar alguma coisa. E não é. É de 8 da manhã na segunda-feira. E como é que fica essa história? Assim, essas são histórias, assim, podem ser isoladas, mas vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, só para a gente encerrar. Um exemplo, Sex Pistols, 2, 3 anos de sucesso, pum, acabou. Joy Division, que é outro tipo de rock. Mas é isolado, mas eu posso pegar o U2, são 40 anos para os mesmos caras. Que empresa não gostaria de ter um U2, 4 pessoas unidas há 40 anos. Esse é o caminho do rock. Assim, você tem os exemplos que não deram certo, que funcionaram por um período. Foi uma explosão momentânea, fantástica de criação. Os Beatles, 6 a 7 anos, mas isso não quer dizer, 6 a 7 anos os Beatles em si, mas não quer dizer que ali parou a carreira dos indivíduos como os roqueiros, ou como os músicos, ou como empresários da música e tudo mais. O Paul McCartney está até hoje aí, fazendo shows de 3 horas, com saúde, cantando, com as músicas, compondo, uma vitalidade incrível que dá uma aula para qualquer um. Ou seja, eu estou certo ou não? Corretíssimo. Para rock pode ser qualquer tipo de rock, mas tem que ser então no tom certo, é isso? No tom certo, exatamente. Dá para puxar um tom para a gente, só para a gente encerrar aqui? Está tudo desligado aqui. Está tudo desligado? Aqui é só configuração. Okay. Muito obrigado, valeu, gente.